Noite, Adolfo Duarte aqui abrindo mais uma live com o grande Regis Chachamovich. Vamos falar sobre um tema bem interessante hoje, tá? Suficiência e comodidade estão destruindo a nossa saúde mental? É a pergunta que nós vamos tentar responder hoje para vocês, tá? Oi, Mila, boa noite. Esperar o Regis chegar, pra gente poder começar. Celinha, Doroteia, boa noite. Vamos começar mais esse bate-papo bacana. Outras vezes foi muito bom e hoje com certeza também vai ser. Grande Regis! Oi, e aí, Adolfo, beleza? Beleza, parceirão? Estamos aí. Deixa eu só É ajeitar isso? aqui. Aí, agora sim. Pronto, estamos aqui, coloquei até o título, cara, porque esse tema ele é intrigante, né? Ele é intrigante. E acho que vai Ele é ter muita intrigante. coisa para gente falar ainda. Hoje vai ter uma abundância de temas, como das outras vezes, né? Ah, Que ninguém faça trocadalhos do carilho. Agora, o pessoal já está acostumado com você, Regis, aqui, não precisa mais se preocupar em ficar se apresentando. Regis Chachamovich, pessoal, psiquiatra, psicanalista e advoga em favor da psiquiatria metabólica. Falei é isso, certo? é isso aí. Então, pronto. Cara, eu acho que a gente deve estar com uns 30 graus de diferença de temperatura aqui, aí, ó, uns 25 pelo menos. Tá um frio, cara. Fazendo quanto aí, Regis? Aqui deve estar uns 10. Então, aqui tá bem. Aqui tá bem. Tá agradável. Não sei quanto. Com certeza 20 lá vai alguma coisa. Ó, É, mas aí para o sul esfriou bastante nesses tempos. essa essa semana aqui em Florianópolis amanheceu com, pelos termômetros oficiais, 1 grau. Tava É, frio. tá frio. Tá frio. É, aqui você sabe como é, né? Aqui na Bahia, quando dá 20 graus, a gente já tá todo mundo Tava no agasalhado, né? Eu tô Batendo agora com queixo. o casaco. É mais ou menos isso. A gente não tá muito habituado com isso, não. Faz parte, né? Vocês já estão acostumados. Aí também, quando faz calor, é para lascar, né? Pô, o verão aqui é 38, 39, 35, é calor. Pois é, então tem essa variação grande. Então, vamos lá, meu amigo, vou deixar você abrir o tema, tá? Porque assim, a gente derivou esse tema da nossa última live, né? A gente conversando, levantei essa questionamento. Pô, então, será que a comodidade, será que a suficiência, elas estão destruindo a nossa saúde mental? Dá a sua opinião, Regis. Vamos abrir aí com a sua opinião sobre isso. Assim, a minha opinião é que está destruindo a nossa saúde em geral. E a mental vai junto no balaio. Eu acho que está assim. Aí o seu áudio. Ah, voltou, Eu voltou. estava só botando para não entrar ligação nem nada. Acho que a saúde em geral, né? Acho que a gente, assim, o excesso de possibilidades nos enfraquece como um todo. E às vezes são termos meio complicados, assim, que eu acho que a gente usa com cuidado, né? Enfraquece parece uma coisa meio pejorativa, como se a gente estivesse falando, e eu não estou falando individualmente, não estou falando que as pessoas são fracas, como poderiam não ser. Eu acho que como sociedade a gente vive em uma época em que a maneira como a gente vive com excesso de comodidade, com excesso de suficiência, com excesso de conforto, nos enfraquece, e eu acho que nos enfraquece porque nos tira a, a compulsoriedade de a gente ficar forte, mentalmente e fisicamente. Quer dizer, a gente se fortalece compulsoriamente, a gente faz isso porque as circunstâncias nos obrigam a fazer isso. Né? E se as circunstâncias não nos obrigam a se fortalecer física e mentalmente, a gente acaba não nos fortalecendo. Isso é observável, né, Regis? Isso é observável. Você vê hoje alguns colegas falando muito bem sobre a importância do desconforto, né, para a saúde física e mental. E acho que isso passa pelo tema que a gente está conversando aqui agora. Porque, afinal de contas, o ser humano, a impressão que dá é que, como a maioria dos animais, né, ele foi feito para ser desafiado, né? Então, a partir do momento que a gente não tem desafio, perde justamente essa compulsoriedade para se melhorar.
Então, eu fico pensando, viu, Regis, talvez você encontrar uma paz completa seja bem ruim. É. Bom, a gente, de novo, vou pegar aqui conceitos da psicanálise emprestado, vou fazer uma misturança de conceitos que nos ajudam a entender. É, um dos conceitos que o Freud usava, ele dizia que o objetivo do funcionamento psíquico é atingir o gasto de energia mental zero. Isso seria o nirvana em termos psíquicos. E o nirvana em termos psíquicos é a morte. O dispêndio de energia zero é a morte. É isso que ele... Que pancada, bom. E é uma coisa que é fácil de entender isso, né? Um conceito que a gente, né, é visualizável, claro. E assim, e é isso interessante, porque o nosso inconsciente, hoje a gente fala assim, ah, o meu cérebro está tentando pegar uma peça, o meu cérebro está querendo aquilo. Quando eu ouço o meu cérebro, eu ouço junto o meu inconsciente, a minha mente, né? Aquela parte da minha mente que eu não controlo. Depois eu vou falar um outro conceito interessante, assim, que ajuda a entender também. Mas assim, o que o meu inconsciente quer é despender a menor quantidade de energia psíquica possível. É, independente se isso gera algum tipo de sofrimento ou não. Às vezes é no sofrimento que eu tenho menos dispêndio de energia porque eu estou habituado com aquilo. Então, Né? vou sofrer. Vou sofrer porque tentar deixar de sofrer é mais trabalhoso do que continuar sofrendo. Tudo isso inconscientemente. Ó, ninguém pensa, ninguém senta e decide, bom, vou continuar sofrendo porque é melhor, não é isso. Mas a gente acaba fazendo isso. Então, assim, o excesso de conforto, que seria um dispêndio de energia pequeno, está nos levando para um caminho complicado, né? Psiquicamente e fisicamente. Né? Eu acho que isso é observável. Né? Você, eu acho bom quando você comenta, Regis, sobre essa nossa, vamos dizer assim, essa nossa tendência ou prioridade interna de poupar energia. Porque isso é real em todos os níveis, né? E que me faz lembrar as pessoas que as células do nosso corpo não necessariamente sabem que nós existimos. Elas estão cada uma cuidando do seu, ou no máximo do seu e das vizinhas, né? E estão ali trabalhando para tentar, da mesma forma, poupar energia, né? Então, existe uma tendência à acomodação que ela é natural, Uhum. né? E eu vejo as pessoas hoje discutindo, Regis, sobre estar motivado, como se isso fosse uma coisa abstrata e que você pudesse ali apertar um botão e estar motivado, né? Ou como você tivesse uma força de vontade. Eu acho esse termo mais engraçado que tem no mundo, sabe? Força de vontade, como se fosse uma coisa gratuita, que algumas pessoas têm, outras não, porque algumas são virtuosas e outras não. Uhum. Uhum. Então a gente acaba tendo essa coisa de se perder nos conceitos e também por perceber de forma muito negativa conceitos que são apenas naturais, como a própria ideia da acomodação, que é vista em geral como falha de caráter, né? Uhum. Por um lado ajuda, porque se a gente pensar que a gente precisa estar em desconforto para poder evoluir, acomodar vai ser ruim. Mas ao mesmo tempo entender que isso é uma tendência natural, talvez fizesse o pessoal entender um pouco melhor por que a gente tende tanto a isso, É muito não é? interessante isso, porque eu estava agora te ouvindo falar e estava fazendo um paralelo meio maluco, mas acho que tem muito a ver com o que nós estamos dizendo. Eu tô com uma crise lombar, uma dor lombar há umas 2 semanas. Né? E aí eu fui no fisioterapeuta, um cara excelente aqui, semana passada. E ele fez uma série de testes e disse, olha, a solução para o teu problema é o movimento. E o movimento é inclinar a coluna para trás e voltar. Inclinar. Esse é o movimento que tu vai fazer de 2 em 2 horas, todos os dias, que tu vai começar a melhorar. Eu comecei a fazer isso, e hoje eu tive o retorno com ele, por isso que eu lembrei. Eu comecei a fazer isso e comecei a melhorar. E quando eu comecei a melhorar, eu pensei, bom, então eu vou fazer mais disso. Eu comecei a inclinar mais a coluna para trás. Lá pelas tantas, começou a correr uma dor pela minha perna que vai até o pé. E eu pensei, mas peraí, o que está acontecendo? Essa dor não tinha, cara. Eu estava melhorando. Bom, não entendi e fui lá e falei, Bruno, aconteceu isso e isso. Ele disse, então, vou te dar um puxão de orelha. Eu te disse para fazer de um jeito, tu está fazendo de outro jeito. Nós temos que achar o tanto de movimento, a dose de movimento que ele falou, que vai te ajudar a melhorar. Se tu fizer menos, tu não melhora. Se tu fizer mais, tu vai lesionar mais. Então, e eu acho que tem muito a ver com isso. Quer dizer, ele disse, se eu ficar parado em repouso, ele falou, essa tua dor não melhora. Tu precisa de movimento para melhorar.
Então, é um certo desconforto. Eu tenho que me desafiar e tenho que fazer caminhadas e tenho que fazer esse exercício. Às vezes dói um pouquinho e tal. Agora, se tu quiser forçar demais o desconforto, vai chegar um ponto que vai passar do limite e teu corpo não vai tolerar e vai reagir mal. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Quer dizer, eu acho que é mais interessante o conceito de ser. Eu às vezes uso com as pessoas, com os pacientes, um conceito que é o conceito de abstinência voluntária, que eu não sei se eu inventei ou se eu li em algum lugar, né? Mas a abstinência voluntária é o seguinte, é eu poder fazer alguma coisa, eu ter todas as condições de fazer alguma coisa que eu quero fazer e de propósito não fazer, só para exercitar não fazer. Pode ser comer alguma coisa, pode ser ficar no sofá. Nesse caso, pode ser não fazer, não forçar o tanto que eu deveria forçar, forçar menos. Ou forçar mais para tentar melhorar mais rápido, que foi o que eu fiz. Quer dizer, aqui eu não tolerei o tanto de desconforto que é o ideal. Eu fui além, eu poderia ir menos, mas eu fui além. Tudo isso deriva de uma dificuldade de tolerar a frustração que a realidade me impõe. Olha, tu não vai melhorar mais rápido. Ele me diz, tu vai melhorar no tempo que tiver que melhorar. Se tu quiser acelerar, tu vai piorar, na verdade. Não tem muito a ver com o que a gente está falando. Né? Quer dizer, Tem a ver totalmente. Você vai bater em conceitos até, digamos assim, budistas de aceitação, né? Ou do entendimento de uma frase que eu sempre falo com o Altran, que é o que é, né? O que é. Então a gente tem que, às vezes, entender que nossa vontade não é soberana sobre muita coisa e que se você forçar demais também, por mais que pareça virtuoso, né, o Regis, porque você está sentindo uma dor, mas vamos me forçar a sentir mais dor ainda. Então eu vou ter um resultado melhor. E não foi. contrário, fez o contrário. Tu deu uns 2 passos para trás, na verdade. Agora vai ser um pouquinho mais demorado do que seria. Mas você vê que não deixa de ser, de uma certa maneira, uma busca de uma atitude virtuosa, né? Você interpretou Sim. como ser virtude, você conseguir aguentar um grau de sofrimento mais alto. Então, de repente, você só errou porque você estava sem informação, né? Isso. E é interessante porque, assim, estava sem a informação e, estando sem a informação, decidi da minha cabeça que mais seria melhor. Quer dizer, se eu tivesse informação, eu poderia jogar com ela. Dizer, bom, eu aguento fazer mais, mas eu não vou, porque ele me disse que é até aqui que eu devo ir. Ele me disse que era até ali que eu deveria ir. Eu tinha informação, só que eu não registrei porque eu queria, na verdade, era forçar mais para melhorar mais rápido. É o inconsciente dando um golpe. Né? Eu poderia dizer, meu cérebro me sacaneou. Eu penso, bom, meu inconsciente me sacaneou. Meu cérebro está lá trabalhando direitinho. O Regis, não deixa de ser o paciente que toma 2 comprimidos ao invés de um, achando que vai ficar bom mais rápido, né? Exatamente. Ou aquele que faz um jejum de 38 horas, 36 horas, achando que isso aí, na verdade, vai dar o resultado que ele quer. E não é assim. E não é assim. Então, vamos pensar que a gente está falando aqui em favor do desconforto, mas que até isso tem que ter a justa medida. Cara, Eu, então é, aí a gente está na sinuca de bico agora. Vai, continue. Vai. eu acho que essa é a sinuca de bico, porque assim, aí tem várias coisas, né? Tem um conceito de individualidade, quer dizer, não tem uma receita de bolo, né? O desconforto que vai ser mais interessante para mim, útil para mim, é diferente do que vai ser para ti e para outra pessoa. Então, cada um tem que descobrir qual é a dose de desconforto. E aí tem um conceito que é um pouco abstrato, mas nem tanto, que eu acho importante a gente colocar, que é a diferença de desconforto e sofrimento. Porque assim, o desconforto, ele nos faz melhorar, o sofrimento não necessariamente. É, ainda mais se é uma coisa provocada, porque nós estamos falando, tudo nós estamos falando são coisas voluntárias, não é um desconforto que foi imposto a mim, é que eu ativamente busquei esse desconforto por entender que ele pode me ajudar. Qual é a linha? Né? O que determina quando vai ser de mais ou de menos? Não existe uma coisa objetiva. Eu gosto de pensar que é a diferença entre o desconforto e o sofrimento. O sofrimento não é necessário. Né? E foi muito interessante, agora estou lembrando de novo da conversa com o fisioterapeuta, com o Bruno, ele me explicando o seguinte, em relação à dor, que ele disse, olha, tu vai fazer o exercício e vai ter um pouco de dor. Bem, não é para não ter nenhuma dor. Mas nós vamos usar um conceito que ele falou do sinal verde, amarelo e vermelho. Ele disse, bom, se tu
fizer um movimento, não tiver dor quase nada, sinal verde. Segue fazendo, faz um pouquinho mais. Se tu fizer um movimento e a dor for forte, sinal vermelho. Segura a onda, revisa e tal. Se a tua dor for tolerável, tranquila, e ela não melhorar ao longo das repetições, mas ela se mantiver igual, sinal amarelo significa vai mais um pouco e observa. Ela vai para algum lugar, ela vai para o vermelho ou para o verde. Se ela for para o verde, tá ótimo. Se ela for para o vermelho, tu segura. Então, e eu comecei a pensar que é uma coisa tão simples, o vermelho, o verde e o amarelo, mas eu acho que ajuda muito a entender, talvez, essa dosagem. Né? Se ficar entre o verde e o amarelo, beleza. Se parecer o vermelho, talvez passou do ponto. Né? Isso, isso é analógico, é bom para interpretar. Acho que são formas simples e ilustrativas, né, de criar um limite. E acho que o maior limite para usar esse limite, Regis, vai acabar sendo o ego mesmo, né? Porque, principalmente, é como eu vejo muito, cara. Hoje em dia se fala muito em estoicismo, né? Só que eu vejo uma coisa que eu chamo de estoicos de Instagram. É o seguinte, o pessoal que ele pode até não ser tão estoico, mas ele quer parecer muito que ele é. Então, na verdade, são vaidosos que estão querendo mostrar virtudes que, tendo ou não tendo, por que precisa mostrar tanto? Né? Então, talvez você vai ter a pessoa que vai submeter um sofrimento, ao invés de apenas um desconforto, de forma que ela possa depois contar para todo mundo, né? Tem muito isso, Tem tem muito muito isso. isso. É, Ela eu estava possa até falar para a família no almoço de domingo. tem muito isso, né? Assim, a internet se presta muito para isso, né? Assim, as redes sociais se prestam muito para essa sinalização de virtude, né? E até estava conversando esses dias com minha esposa sobre narcisismo, né? Que eu acho que a gente faz um exercício, né? Que assim, se a gente imaginar uma sociedade, ela psicicamente uma sociedade funciona mais ou menos como um indivíduo. A gente pode analisar o funcionamento da sociedade como se fosse um indivíduo, tentar entender se está funcionando de forma mais madura, mais primitiva, tudo isso do ponto de vista psíquico. E eu e várias outras pessoas, né, que pensam sobre isso, eu entendo que a sociedade hoje tem um funcionamento basicamente narcísico. Né? Narcísico hedonista. E o narcisista, a gente está acostumado a pensar como aquele que se considera muito, que tem uma autoimagem muito inflada, e é verdade em partes. Por outro lado, o narcisista também é aquele que tem o maior sofrimento do mundo, o que aguenta mais. Isso também é uma forma de narcisismo. Ninguém sofre como eu, isso acontece comigo. Isso parece uma coisa de se jogar para baixo, mas na verdade por trás tem um. Eu sou o melhor entre os que sofrem, eu sou o que sofre mais. E essa sinalização de virtude tem muito a ver com isso. Né? Eu sou o que aguento mais. Né? Então a gente vê essas. E eu concordo muito contigo, quer dizer, as coisas que a gente faz, que a gente realmente acha que tem sentido, propósito, significado para a gente, se a gente mostra, é porque a gente realmente acha que isso pode ajudar alguém. A gente não mostra para que as pessoas vejam e reconheçam. A gente faz isso quando isso tem que estar a serviço de outra coisa. E, e é o que a gente vê assim, no Instagram, é como tu disse, o estoico do Instagram é muito isso. Né? Muitos, né? Claro que vão ter aqueles que talvez realmente busquem ter uma vida assim. Mas eu vejo demais isso e acho engraçado. Porque, de novo, as pessoas tentando achar processo de afirmação e pertencimento, mesmo que seja oco, mesmo que não seja verdadeiro, é só sensação, né? É só sensação. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui é, quando a gente fala em sofrimento e esforço, fala também em suficiência, uma coisa que eu percebo muito é o seguinte, em geral, quando a gente tem alguma meta para alcançar e alcança algo que seja suficiente, não necessariamente o ápice ou o melhor possível, a tendência é dar uma esmorecida, né? É como se fosse assim, já melhorou, então eu não preciso me esforçar tanto. Você acha que a gente teria como dar um conselho, uma sugestão para pessoas evitarem parar nessa parede, parar nessa membrana? O que você acha disso? Veio na minha cabeça agora. Interessante isso. A primeira coisa que eu pensei, te ouvindo falar, foi assim: talvez a melhor coisa que a pessoa precise é ter a consciência de que isso vai acontecer. Né? Porque eu sempre falo o seguinte, né? E a psicanálise nos ajuda a entender isso.
a nossa cabeça prega armadilhas para a gente, né? Ela vai perseguir o que, né, o nosso inconsciente, a nossa mente, enfim, o nosso ego vai perseguir aquilo que para ele é o melhor. E não necessariamente é o melhor para a nossa mente consciente. Então, é isso. Quando eu chego no suficiente, tem um relaxamento natural. Isso. A armadilha é eu achar que isso não vai acontecer comigo. Não, eu vou até o fim. Se eu souber que isso vai acontecer, muito provavelmente, eu posso reconhecer quando isso acontecer. E aí eu vou ter ferramenta que vai aumentar as chances de eu conseguir passar por isso. Porque esse é um mecanismo universal, natural. Né? Quando eu chego naquilo que é suficiente, isso acontece muito com o peso. É muito interessante de ver, né? Assim, pessoas que estão tentando perder peso e elas fazem uma meta de perda de peso, que eu cada vez mais acho uma coisa extremamente complicada, a tal da meta de perda de peso. Eu tenho aconselhado cada vez mais pessoas não fazerem meta de perda de peso. Eu acho uma armadilha enorme, assim, enorme. E a pessoa... O que acontece com muita frequência? A pessoa, sei lá, ela decidiu que ela quer pesar 75 quilos. Estou chutando aqui. E ela está pesando agora 95. Ela começou a perder peso. Ela se dedica, ela faz, está perdendo peso, está se sentindo melhor. Quando ela chegou com 80 quilos, que ela nem imaginava que ela chegaria com 80, na verdade, ela se olha no espelho, ela olha na balança e ela pensa, estou bem. E de fato está bem, né? E nessa hora é que vem essa suficiência, nessa hora é que parece que aqueles 5 quilos finais nunca são muito dificílimos. Em parte, tem uma explicação fisiológica, mas em parte a cabeça está dizendo isso. Está dizendo, cara, tá bom, relaxa agora, pare de se esforçar. Se a gente sabe que isso vai acontecer, a gente pode reconhecer isso e aí poder passar disso. Eu acho que a primeira coisa, assim, a gente está falando de ego, né? A primeira coisa é uma certa humildade consigo mesmo, assim, sabe? De dizer, bom, isso também vai acontecer comigo. É um fenômeno humano, né? Vai estar Eu ali. gostei do jeito que você falou, porque você não falou o que pode acontecer, você falou que Vai vai acontecer. acontecer, porque de fato vai, né? E fazendo um adendo aqui, o Regis, é porque quando a gente fala em peso é interessante, porque a pior meta, a que faz menos sentido no processo de emagrecimento é a meta de peso. Então, o incômodo que você sente, ele é lógico, porque na verdade a meta de peso não faz sentido nenhum. Concordo. Porque é uma coisa que eu insisto, quando a pessoa fala, gente, emagrecer não é perder peso, emagrecer é favorecer sua massa magra. Você pode favorecer sua massa magra perdendo massa gorda ou ganhando massa magra. E te digo, a segunda opção ainda é melhor do que a primeira, né? E isso que nós estamos comentando aqui agora está lastreado por várias publicações, inclusive recentes, mostrando que é maior o ganho de saúde com o ganho de musculatura, mesmo sem a perda de peso, do que com a perda de peso sem o ganho de musculatura. Então, você me lembrou de uma coisa, talvez passe por isso também, é o estabelecimento de metas ruins. Excelente. Metas ruins, né? Você de repente está com o foco num lugar e esse não é o lugar onde seu foco deveria estar. Eu brinco com o pessoal que é como antigamente é como o pessoal pegar ônibus pela cor, né? Você não sabe onde você vai parar. Ótimo. Então, o critério é ruim. O que você acha disso? Eu acho excelente. Acho que essa do pegar pela cor é ótima. Ótima. Vou começar a usar. É muito boa. Eu concordo plenamente. E eu tenho falado cada vez mais que a meta tem que ser o processo. A meta não é o fim, a meta é o processo. A meta é estar fazendo aquilo que se propôs a fazer. Porque se isso acontecer, se a vontade for perder peso e a pessoa estiver melhorando a sua saúde geral, melhorando o seu metabolismo, ganhando massa magra, ela vai perder peso. Claro, quando a pessoa fala perder peso, ela está se referindo a perder gordura. Né? Isso vai acontecer. Vai acontecer. Em qual ritmo vai acontecer? Não tenho a mínima ideia. A mínima ideia. Porque a gente não controla isso. Né? A gente não controla. Agora, o que eu sei é que se a pessoa mantiver o processo, vai acontecer. E manter o processo é a coisa que a pessoa tem mais controle. Muito mais do que o resultado objetivo, ou em quanto tempo ele vai vir. Então, na minha cabeça é muito claro, a meta é se manter no processo, seja ele qual for. E essa é uma meta que tem muito pouca margem para frustração e tem muita margem para retomada. Né? Porque, assim, se
se eu perdi 10 quilos e depois desandei e ganhei 8, bom, perder os 8 para voltar onde eu estava é difícil, é complicado, parece longe. Agora, se eu estava no processo, desandei, voltar para o processo, é 2 dias. Eu já me sinto no processo de novo. Então, é muito mais gratificante, muito mais realista se manter no processo do que ter uma. Eu concordo contigo, são metas ruins, não é nem que não deveria, não é nem o fato de não ser uma meta ruim. Assim, para mim foi perfeito o que tu disse, é exatamente isso. Cara, você colocou uma ideia agora que eu achei sensacional. Porque pensa assim, ó, estar no processo deve ser a meta. Afinal de contas, né? É igual o cachorro que corre atrás do carro. E se ele pegar o carro, ele vai fazer o quê? Né? Então, assim, você estabelece uma meta. Sei lá, vamos usar o que o pessoal costuma falar, é como você coloca uma meta de peso. Eu falo assim, e aí quando você alcançar, o que que acontece? Você sai de tudo, você volta a fazer o que você fazia, e aí? O Uhum. que que vai acontecer disso, né? E tem, Então, desculpa, a meta... tem uma coisa que é nesse gancho, que é assim, porque junto com essa, vamos pegar assim, né? A minha meta é perder 20 quilos. Junto com isso, e aí que está o ponto, junto com isso vem uma fantasia, que é a seguinte, vou perder 20 quilos, e quando eu tiver 20 quilos a menos, aí minha vida vai estar assim, eu vou me sentir assado, eu não sei o que. E essa é a frustração garantida, tu vai perder 20 quilos, isso não vai mudar por decreto. E quando chegar lá e se der conta que não mudou tudo isso que se imaginava que queria mudar, aí desanda. Né? E é natural que desande. Frustrante, né? É frustrante. E por isso que assim, é mais um elemento dessa meta ruim, é essa fantasia inconsciente que vem junto. Eu vou ser feliz, eu vou ser pleno, eu vou estar realizado quando eu perder 20 quilos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É legal. Eu gosto quando você é taxativo assim, porque não vai acontecer. Afinal de contas, a condicional para que as coisas se corrijam não é essa, né? É interessante você fala de colocar ilusão, porque é o que acontece, e eu vou muito assim, Regis, ó. Não, é porque esse foi o peso que eu me senti melhor. Gente, a complexidade de dizer me sinto de uma forma ou de outra é tão grande que chega a ser engraçado. Alguém reduzir o como se sentia numa época a um número de balança que, na verdade, ela nem sabia, porque você vive em cima da balança vendo o peso? Não, né? Então, É, é incrível como a mente, de fato, prega peças, né? prega peças. Prega peças e um raciocínio como esse, isso eu acho que é triste, assim, porque o raciocínio como esse tira das mãos da pessoa a possibilidade de tomar conta da maneira como ela se sente com ela mesma. Porque se eu só vou me sentir bem comigo quando eu perder 20 quilos, primeiro, eu não sei se isso vai acontecer. Segundo, se acontecer, vai ser daqui a um ano. Então, só daqui a um ano, na melhor das hipóteses, eu vou voltar a se sentir bem comigo mesmo. Não pode ser assim, né? Tem que ter outras coisas que me deem satisfação, que me deem orgulho, que me deem sensação de bem-estar próprio que eu possa fazer e que não demore um ano. E que eu tenha muito mais controle e possibilidade de conseguir do que perder peso, que é uma coisa que a gente sabe que é extremamente difícil, né? Cara, fica parecendo masoquismo, né? Tipo assim, eu sei que eu não vou alcançar, então eu vou dizer que só vou estar bem quando eu alcançar isso aqui. Eu posso não ficar bem. Exatamente. Exatamente. E de novo, que aí a gente volta para o início, que é o dispêndio de energia psíquica zero. Inconscientemente é como se eu estivesse dizendo, olha, eu vou ficar assim. Eu me sinto mal assim, mas assim eu já conheço como é que é. Entendeu? Assim já está tudo meio dominado. É ruim, mas é estável. Dizer assim, tô na merda, mas aqui é É tão quentinho. quentinho. Essa é a tradução desse conceito, é justamente essa. Estou na merda, mas é quentinho. Mas Exatamente aqui isso. é quentinho. Cara, olha, é fantástico tudo isso, tá? A gente acaba falando muito sobre as fragilidades da mente, né? E você colocar que é importante as pessoas entenderem que o titubeio vai chegar, que a percepção de suficiência com a queda do entusiasmo vão chegar, já é uma ferramenta, né? Olha, sabe que vai ser assim, já te prepara porque isso vai chegar para você, Hum, né? E isso me faz refletir, Regis, sobre outra coisa, sobre o quão importantes são as mudanças e se elas de fato são necessárias. Porque também vejo muito hoje as pessoas estabelecendo metas com muita
certeza, né? Muito plenas, mas meio que induzidas, né? Existe uma indução forte, né, não? Acho que existe um fenômeno de sugestão em massa que é muito impulsionado pelo, de novo, né, por rede social, por um pensamento meio globalizado, assim, uma forma meio globalizada de pensar, como se todo mundo devesse querer as mesmas coisas, ter os mesmos objetivos, como se uma coisa fosse bom para todo mundo, e, né, as pessoas são tão diferentes entre si e podem e devem querer coisas tão diferentes e até opostas, né? É uma coisa que para mim é bom, para outra pessoa vai ser ruim, uma coisa que para mim faz bem, para ela vai fazer mal, não é nem que não vai fazer bem, vai fazer mal. E sim, descobrir a sua individualidade, eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem, sendo bombardeados por coisas que supostamente todo mundo deveria fazer. É como se as metas fossem as mesmas para todo mundo, né? E assim, quão reducionista é isso, né? Assim, a mente humana é tão complexa para a gente reduzir a todo mundo deveria querer as mesmas coisas ou coisas parecidas e ter os mesmos objetivos e chegar até lá pelos mesmos caminhos, né? Não é assim, né? Não deveria ser assim, pelo menos, né? Não deveria ser, principalmente por causa da coisa que você falou no início da live. A gente hoje vive com excesso de opção, né? É o excesso de caminhos, excesso de opções. E aí, de repente, quando chega na hora de estabelecer uma forma, ela tem que ser uniformizada Uhum. para todo mundo. Então é assim, todos os caminhos são aceitos, mas a única, o único destino é só um destino que você pode ter. Isso é incoerente, né? Acho muito incoerente. E assim, as pessoas, e a gente está muito perdido. O excesso o excesso de possibilidades, ele é uma ilusão, né? Porque assim, se eu sento na frente da minha televisão, abro a Netflix e tenho ali centenas e centenas e centenas de coisas para ver, e fico meia hora sem conseguir decidir o que eu vou ver, na verdade, a liberdade é uma ilusão. Eu estou preso na minha incapacidade de abrir mão de coisas, porque se eu escolher um, eu abrir mão de todos os outros. E saber que eu posso ter aberto mão de uma coisa melhor é paralisante para todo mundo, assim, todo mundo sofre com isso. Então, essa ilusão de que quanto mais possibilidades, quanto mais informação, melhor, é uma ilusão complicada. Tem um desses TED Talks de um brasileiro, que é um professor de matemática, um cara que foi meu professor de cursinho de matemática, quando eu fiz vestibular lá atrás. O cara tinha a mesma idade que eu, foi um negócio fantástico. Era um guri de 17, 18 anos na época. Dava aula de matemática. E eu falo que ele foi o responsável por eu ter passado no vestibular, porque eu não sabia nada de matemática. O cara me ensinou. E, assim, em 6 meses, o cara me ensinou matemática do jeito inacreditável. E depois de muitos anos eu vi essa palestra dele. E essa palestra dele está no YouTube. Depois eu vou. O nome dele é Gustavo Reis. Se procurar o TED Talk dele, vai lá. É genial. E ele fala uma coisa assim, ele é um professor de matemática, então ele fala sobre, entre outras coisas, que a internet proporciona, e a ilusão da informação, do acesso à informação. Então ele fala que a gente tem muita informação. Então ele dá um exemplo lá, o fulano tem um trabalho, eu não vou lembrar de cabeça, mas o fulano tem um trabalho de trigonometria para entregar. Ele bota trigonometria no Google, aparece 3.555.000 resultados. Por onde é que eu vou, né? E lá para frente ele pensa, pô, seria bom se tivesse alguém para me dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. Voltando lá atrás, né, nos mestres e discípulos, alguém que vai ensinar o ofício, ensinar. Mas ele disse um conceito ali que eu nunca esqueci e eu uso muito, que ele disse assim, ele disse o seguinte, se a gente pegar o zero e o infinito, aparentemente são coisas completamente opostas. Um está aqui e o outro está lá. Zero e infinito são opostos. Mas ele disse, se a gente for olhar com calma, com cuidado, a gente sempre vai encontrar que o zero e o infinito eles acabam se encontrando. Ele vai dar o um exemplo, bom, se a velocidade tende ao infinito, o tempo tende a zero, o tempo para chegar lá tende a zero. Ele dá vários exemplos. E aí ele dá o exemplo da informação e do conhecimento. Uma coisa é eu ter informação. Então eu abro a internet e vejo alguém, tem uma informação lá, saiu um artigo tal. Aquela é uma informação. Aí tem outra informação, aí tem outra. E a internet hoje a gente tem acesso à informação, que a gente fala. E ele vai dizer que a informação infinita tende ao conhecimento zero.
A gente tem a ilusão de que a gente tem acesso à informação, então a gente vai saber as coisas. Pelo contrário, está todo mundo perdido, sem saber em quem acreditar, o que vale, o que não vale. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu falo para as pessoas que, pensando na coisa na área da saúde, que é a nossa área, deve se aplicar para várias outras áreas. Eu falo, quem está do lado de lá do balcão ou da mesa está numa situação muito complicada. Porque assim, eu posso abrir o Instagram e encontrar um médico que me parece, pelo que eu vejo, um cara estudioso, respeitável, não conheço ele, mas me parece um cara. Ele vai dizer, olha, excesso de gordura saturada é complicado, a gente tem que evitar, porque isso aí causa doença cardíaca. Tá bom, eu ouvi esse cara, eu sou um leigo, o cara pareceu um cara confiável. Aí eu rolei o Instagram e encontrei um outro, nutricionista, que eu olhei e pensei, pô, esse cara aqui parece um cara bom. Ele vai dizer, olha, não existe nenhuma comprovação científica de que gordura saturada aumenta... Aí eu, onde é que eu vou? Eu tenho acesso às duas informações, boas informações aparentemente. E o meu conhecimento diminuiu em relação ao que eu tinha antes. Então, assim, aparentemente esse excesso de acesso, esse excesso de... que seria um conforto por ter na palma da minha mão uma informação infinita, na verdade me prejudica. De novo, me enfraquece do ponto de vista cognitivo. Né? Eu fico perdido, não sei para onde ir. E as pessoas estão, infelizmente, completamente perdidas. Né? E isso eu estou falando da saúde. E, obviamente, acontece em várias outras áreas isso. Né? Mas dá para piorar ainda. Dá para piorar. Porque antigamente, se você tivesse uma ferramenta dessa, digamos, sei lá, na década de 80, você vendo os títulos de cada um dos dois, você teria uma ideia da quantidade de conhecimento que eles de fato têm. E hoje isso perdeu muito valor. Então, acaba acontecendo de você, às vezes, ver um profissional que não tem grandes titulações, mas estuda muito, e ele está mais entendendo do tema do que o próprio especialista no tema. Isso cria uma confusão enorme para quem é leigo, porque chega e fala, poxa, mas doutora fulana, que é especialista, que é pós-graduada, que dá aula na faculdade e tal, falou isso. E você vê que aquilo que ela falou é uma bobagem grande. E não é porque ela seja incapaz, é porque ela apenas reproduziu informação que ela nunca parou para analisar ou refletir sobre. Né? E entra aí também a outra questão, que é a questão da gente entender que há fontes de informação que são inquestionáveis e que se a gente repetir o que sai de lá, está tudo sempre bem. Né? Eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos a gente teve as maiores comprovações de que isso é uma grande balela. Né? Comprovações muito claras, né? Hoje em dia parece assim, tem uma epidemia de profissionais de saúde que colocam Harvard em algum lugar da sua descrição. E parece que colocando isso, bom, o sujeito estudou em Harvard, ele deve saber o que ele fala. E a gente que estuda sabe que muitas coisas que vêm de Harvard são, no mínimo, altamente questionáveis, para dizer o mínimo. Né? Às vezes elas são propositalmente enviesadas. Você está bem polido. Exatamente. Estou procurando ser polido. Isso é verdade, mas é engraçado, né? Porque o leigo não sabe disso. Então o leigo bate o olho e vê, olha, o cara fez um curso em Harvard. Aquilo é como se fosse uma chancela automática de qualidade do conhecimento. E não tem. E você sabe que eu vejo uma coisa, Regis? Eu vejo cada vez mais pacientes que são leigos na área de saúde buscando estudar os temas para conseguir ter algum grau de entendimento. E o que eu acho fantástico, tá? Fantástico. Eu acho fantástico, mas ao mesmo tempo arriscado, porque de onde é a base que eles vão estudar? Eu sempre estimulo meus pacientes todos, cara, que querem buscar, querem investigar, querem estudar, eu estimulo todos, tá? E até quando eu estou dando algum curso, Regis, às vezes aparecem pacientes que é até engraçado, viu? Olha, Adolfo, eu não sou médico, eu sou engenheiro, mas esse seu curso aí de interpretação de exames, será que eu poderia assistir? Aí eu falo assim, pode, você só não pode pagar. Eu falei, como assim? Você não vai aproveitar depois? Então você não me paga. Dentro do cadeira você senta e assiste. E quase sempre nos cursos, tem alguns alunos que não são da área de saúde, mas que estão ali muito interessados em entender as coisas. E é óbvio que eu não vou negar acesso a uma pessoa que está assim imbuída dessa vontade autêntica de querer conhecimento.
né? Mas não era para depender disso, né, Regis? Não era para depender disso. E eu penso assim, eu acho ótimo que as pessoas tenham a possibilidade de ir atrás do conhecimento, e de novo, do conhecimento, não da informação. Né? E formar conhecimento é muito difícil. Né? Olhar informação é fácil, todo mundo faz, está na palma da mão. Formar conhecimento é uma coisa diferente disso, não é? Não tem a ver com isso. Eu acho ótimo que as pessoas possam ir por conta atrás de informação. Eu acho que isso, assim, dá uma liberdade, de fato liberdade, que as pessoas não tinham antes. Né? E as pessoas estavam, assim, elas dependiam de alguém dizer para elas o que elas poderiam ou não, ou deveriam ou não fazer. Agora, eu acho que, idealmente, as pessoas deveriam ir atrás das informações, do conhecimento e ter uma espécie. Eu cada vez enxergo mais a gente da área da saúde, principalmente a gente que está no Instagram, preocupado em passar conhecimento de qualidade. Eu acho que um dos grandes papéis que a gente tem, a gente é uma espécie de tutor. Quer dizer, a pessoa chega para consulta comigo, contigo, e eu acho que quando a pessoa diz, olha, eu estudei sobre isso, eu li não sei o que, eu fui atrás de fulano, eu penso por dentro. Que bom, excelente. Porque isso me mostra várias coisas. Primeiro, é alguém interessado, alguém que está disposto a tomar a sua saúde nas próprias mãos, alguém que está disposto a ser protagonista. Tudo isso é o que eu quero, espero dos pacientes, acho ótimo quando isso acontece. É alguém interessado em aprender, excelente. Só que essa pessoa vai precisar que eu diga para ela, eu ou quem for atender, olha, tá bom, isso aqui que tu viu não é bem assim, eu vou te explicar por quê. Eu não vou te dizer que não é, eu vou te explicar por quê. Isso aqui sim, isso aqui faz sentido, isso aqui mais ou menos, isso aqui não, isso aqui tá errado. É preciso fazer essa triagem, Acontece bastante. né? Tem que ser assim, porque esses tempos eu estava estudando sobre aquecimento de piscina. Tem uma piscina pequenininha na minha casa, eu comecei, pô, como aqui faz muito frio o ano inteiro, se eu aquecer a piscina, eu consigo usar mais tempo. E como é uma piscina pequena, né, não é uma piscina grande, é quase uma banheira grande. E aí eu disse, bom, daqui a pouco será possível. Comecei a pesquisar. Eu enlouqueci. Eu não consegui saber o que era melhor e o que era pior. Porque o fulano especialista diz, olha, esse aqui não tem, é tiro, é certo. Aí o outro, de um canal que eu olhei, pô, esse cara entende, ele disse, não, aquilo ali não é certo. E eu tava, para onde é que eu vou? Eu decidi, não vou fazer nada. Vou dar um passo para trás, não vou me meter, eu não Deixa sei. congelar. Eu não sei. E é exatamente como a gente fica. Quer dizer, tem 15 canais de YouTube sobre aquecimento de piscina. Legal, agora eu vou aprender. Não aprendi nada. Perdi meu tempo e não aprendi nada. Se eu tivesse alguém, um professor, um tutor, um piscineiro bom, que eu pudesse chamar, ele ia me dizer, cara, assim, ó, funciona desse jeito. Assim, assim, assado. Tá bom. Aí, assim, aí eu teria conhecimento. Eu tive um monte de informação que me deixou com menos conhecimento do que eu tinha. E aí, se você quiser espremer, Regis, você vai ter que, então, parar para estudar sobre a piscina, parar para estudar sobre como é feito o aquecimento, quais são os mecanismos disponíveis. Vai ter que voltar cada vez mais. E assim não dá para ficar inventando a roda toda hora, É. né? Então, no fim das contas, você vai acabar fazendo escolha. Eu vou apostar em quem? Uhum. Né? Vou apostar em quem aqui? Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. É bem É, isso. o mal é as pessoas terem que fazer isso com a gente. É uma coisa. Eu estou me dando conta que a gente vai ter que colocar nossos títulos como lives aleatórias, que a gente faz, vai para um tema, depois a gente vai rodando e chega em outros temas completamente diferentes. Mas uma coisa Não, vai puxando. não, mas é bom. É bom, eu acho isso um bom sinal. Minha cabeça está livre pensando, isso é bom sinal. Mas eu estava me dando conta disso agora, né, no último atendimento que eu fiz agora do dia, de uma pessoa. Isso tem acontecido muito, porque como a psiquiatria metabólica é uma coisa que está longe de ser mainstream dentro da psiquiatria, está longe das diretrizes oficiais, dos guidelines, é uma coisa que as pessoas chegam, em geral, ainda, quando elas já tentaram de tudo. E essa é uma pessoa que diz, olha, eu não aguento mais, já tentei de tudo. Eu não aguento mais viver assim, eu preciso de... assim, será que nunca vai chegar para mim essa melhora? Será que nunca vai... E cada vez que eu ouço isso, eu falei isso para ela, foi muito interessante. Eu disse para ela, olha, quando tu me conta isso, eu estou imaginando o seguinte, é como se tu estivesse me dizendo que existe muito pouca energia sobrando para tentar mais 3 ou 4 coisas. E ela confirmou, é verdade. Assim, ela não tem mais energia para tentar, ela já tentou 500 coisas. É mais
importante ainda o nosso papel de ser mais assertivo, de ter mais conhecimento para dizer, olha, isso aqui é o que tem mais chance de funcionar. Não é vamos tentar porque o fulano disse, porque saiu um estudo agora que talvez mostrou que... Não, isso aqui tem mais chance de funcionar. Não é promessa, não é mágica, mas assim, esse papel de a gente poder fazer guiar desse jeito, eu acho que é, assim, talvez hoje em dia, com esse excesso de informação desencontrada, ruim, talvez seja o nosso principal papel, né? A gente poder ser uma fonte segura de conhecimento para as pessoas na área que a gente estuda, obviamente, para não ser mais um que vai fazer mais alguma coisa que daqui a pouco não vai dar certo, né? Para ser um pouco mais Você fala assertivo. que a gente vai filtrar, né? A gente vai acabar filtrando a informação. Pelo menos é a nossa intenção. E aí a gente cai em duas questões. Primeira questão de quem é que vai ver a gente, porque eu acho engraçado que não necessariamente somos mestres do marketing, né? Então, assim, Pode primeiro, pelo quem é que vai ver contrário. a gente? Muito pelo contrário. E segundo, quem nos garante também que a nossa percepção vai ser a perfeita ou a ideal? Então, realmente, cara, eu concordo com você. Essa era de abundância tão grande de informação pode ser fortemente deformativa, né? Sim. Ela pode ser deformativa. Agora, Regis, deixa eu te falar, isso não está tão longe do tema que a gente estava, não. Sabe por quê? Pensa comigo. A abundância de informação nas mãos é suficiência e comodismo. Quando a gente era estudante, e não precisa ir nem na infância, na faculdade ainda, eu sei que você deve ter pego a mesma coisa que eu, ainda tinha que estudar por livro de papel, chegar na biblioteca e encontrar o livro, se ninguém tivesse pego, se o livro tivesse lá, né? Tinha que comprar livro, acabava comprando usado para comprar mais barato, Isso. porque os livros de medicina são muito caros, né? A gente tinha esse desconforto de ter que procurar os livros, né? Muitas vezes você não encontrava exatamente aquele que o professor indicou, você encontrava outro e ficava na dúvida, mas será que o que ele diz aqui vai atender o que o professor vai pedir, né? Então a gente tinha esse desconforto até dessa busca física dessa informação. E hoje nem isso. Então, observe, a gente não divagou, não. A Tu gente tem está no mesmo razão. tempo. Tu tem razão. Tu tem razão. E agora, isso me deu um gancho que eu estou lembrando o seguinte, né? Porque eu falo muito para os pacientes para explicar, porque às vezes as pessoas perguntam, por que os médicos não sabem disso ainda? Por que as pessoas não sabem disso que tu está me dizendo? Né? Eu já consultei com 8 psiquiatras, por que ninguém me disse isso até agora? E eu sempre faço uma defesa dos psiquiatras, eu digo, eles não são ruins. Eles não são ruins, não é? É muito fácil dizer, são psiquiatras. Não são. O Ben Bikman, que é um cara que eu acho fantástico, um professor, né, norte-americano, um cara, ele falou uma coisa um tempo atrás que eu nunca esqueci e eu repito isso. Ele disse assim, porque perguntaram para ele por que, eu acho que a pergunta foi essa, por que esses conhecimentos não se difundem? E ele disse assim, o problema é o seguinte, o médico, ele é pago para atender pessoas. É uma coisa meio óbvia, mas é importante por quê? Porque ele não é pago para estudar. Então, se a gente tira 5 horas do nosso dia para estudar, a gente não está recebendo nada por isso. Financeiramente, eu estou dizendo. Então, tem um desconforto aí. É melhor para mim, é mais cômodo para mim passar essas 5 horas atendendo pessoas, recebendo um pouco mais do que abrir mão de fazer isso e ter que ir atrás de artigo, um artigo, outro artigo, ler artigo é difícil, é complicado, às vezes é chato fazer. Como é que os bons médicos solucionam isso? Ele pensa, bom, um cardiologista, ele pensa, bom, eu não tenho tempo para ficar vendo todos os artigos que existem sobre um tema qualquer, sobre pressão alta. Mas a Sociedade de Cardiologia já fez isso por mim. Viu todos os artigos e fez uma diretriz sobre como é que se trata a hipertensão. Eu vou decorar essa diretriz, eu vou estudar essa diretriz. E eu estou atualizado. E ele faz isso, ele sabe a diretriz. Então, ele é um bom médico. Ele só está otimizando, entre aspas, o tempo dele para poder, né, equalizar da melhor forma possível os interesses dos seus confortos, que é minimamente se sentir atualizado e também ganhar mais pelo seu trabalho. Aí ele está, essa é a armadilha. Então, assim, fazer o que a gente faz, que é
questionar a diretriz, ou questionar no sentido, será que essa diretriz realmente está refletindo os melhores artigos? Ou vamos estudar os artigos, então. Tem um desconforto de ler artigos, que é uma coisa que é trabalhosa, às vezes é chata, maçante. Tem um desconforto de ter que trabalhar mais, né? Ou ganhar menos, ou trabalhar mais, né? E as pessoas às vezes pensam que médico é tudo rico, e eu queria fazer parte dessa turma, e não é bem assim, né? Então faz diferença abrir mão do tempo de trabalho para estudar, mas a gente faz isso porque a gente entende que isso é uma coisa importante. Mas é o desconforto, é ir atrás de um certo desconforto. Seria muito mais fácil eu dizer, olha, dieta cetogênica para psiquiatria, nenhuma diretriz está apoiando isso. Então isso aqui não funciona. É uma coisa no máximo experimental, que talvez daqui a algum tempo fosse mostrar benéfica. Eu não me contento com isso, né? A gente não se contenta com isso. E vai em direção ao desconforto para tentar melhorar. Você tem razão, tem muito a ver com o que a gente está falando. Cara, sensacional você ter falado disso, Regis, porque cai num ponto que é um ponto bem escroto, que é o seguinte, né? Essa aura de verdade, certeza que existia, né, sobre as instituições, talvez ela possa ter sido verdade em algum momento, mas hoje a gente sabe que ela não é. E eu não arrisco dizer se é por incompetência ou se é por vagabundagem, ou se é um pouco das duas coisas. Talvez seja. Mas o que mais me impressiona é que são muitos conceitos em consenso que eles falam contra as ideias mais básicas da fisiologia e da bioquímica que todo mundo estudou. Então eu concordo plenamente com você, não são médicos ruins, concordo plenamente com você. Mas existe uma certa ou preguiça ou covardia, também não sei dizer qual dos dois é mais, e que me incomoda um pouco, porque eu sou partidário da ideia de que você quer ser médico, você vai ter que ser de alguma forma um cientista, porque o nosso grau de saber fixo é quase nenhum sobre o corpo humano. A gente entende bem pouquinha coisa. Então, toda hora está se descobrindo alguma coisa. E eu falo sempre, o pessoal fala, é porque toda hora muda. Eu falo, não, não muda. É que toda hora a gente descobre mais coisas e a gente pode ver que o que a gente estava falando estava errado. Não mudou. Uhum. A gente descobriu que estava falando errado, né? E para isso acontecer e esse senso crítico se manter, basta lembrar dos conceitos básicos de que todos nós estudamos. Então, quando alguém pergunta por que, que os outros médicos não conhecem isso, eles conhecem, só que eles esqueceram. Porque nós todos fomos induzidos a isso. Nós todos fomos induzidos a ver aquele ciclo básico do curso como a parte chata e difícil, que você tem que estudar muito para passar na prova, né? Quando é E que que nós vamos para o hospital de uma vez e parar com essa chatice aqui que tá... para de ser chatística, vendo esses negócios que não servem para nada, Não é para nada. Né? para depois a gente ir para as disciplinas mais profissionalizantes e mesmo para os hospitais e clínicas, para fazer a parte de verdade. E é aí que a gente cai na ratoeira, vítima de interesses outros, que não vou arriscar dizer de quem são, que colocam a gente para ser fundamentalmente prescritores de drogas. Isso. Eu acho que a psiquiatria é um excelente exemplo disso, mas tem um exemplo pior ainda, o Regis, que é a cardiologia, onde você aprende a usar drogas de compensação o tempo inteiro e a Uhum. tratar nada. Sabe? E profissionais excelentes, entenda, isso não é uma crítica aos profissionais. Eu acho que a gente tem muitas críticas ao sistema. É. O sistema está bem podre e alguma hora, cara, isso precisa mudar. Eu tenho sentido assim, e vou encerrar essa fala nisso, eu tenho sentido assim como se estivesse começando a esboçar uma estrutura de um contramovimento, vindo principalmente pela própria demanda do público que se informa melhor hoje. Acho que Né? sim. E aí muitos colegas começam também a perceber que estavam equivocados, ou seja, como você falou, não é que ninguém seja ruim, não, mas é a hora que o cara para, ele olha, abre o olho e fala, cara, peraí, eu estava errado, não é isso. Eu não sei se você percebe assim, o que você acha? Eu percebo, eu acho que, eu até fiz uma postagem esses dias sobre isso, eu acho que a mudança vem de baixo para cima. A
mudança vai vir das pessoas e não das sociedades médicas. Essas vão demorar muito para mudar. Essas mudam a Eu vi isso. contragosto, essas mudam com resistência. E aí, de novo, a gente pode pensar nos motivos, é um conjunto de motivos, né? A gente nem sabe todos, obviamente. Mas eu acho assim, uma coisa boa que a internet proporciona é as pessoas irem atrás. Eu acho que tu, né, tu falou agora há pouco, né, sobre a gente ter voz, né? A gente não faz marketing, a gente não sabe fazer marketing, mas a gente entende que a gente precisa ter voz, né? Que a gente precisa falar. Eu penso muito nisso, porque esse dia eu contei essa história, acho que foi numa live, né? Eu não queria ter, eu não queria estar no Instagram, a minha vontade era não ter Instagram, estar fora disso. Você Isso falou em 2019 comigo, foi na live contigo. comigo. E, e aí, esse dia eu estava mexendo e me dei conta que a minha primeira postagem no Instagram fez 5 anos, agora há pouco, em 2020. E eu pensei, cara, 5 anos. Né? E 5 anos falando das mesmas coisas. Meu Instagram nunca foi um Instagram de aleatoriedades, nunca foi um Instagram do meu dia a dia, foi um Instagram para passar conhecimento do que eu estava fazendo, do que eu estava estudando, do que eu estava praticando. É a cara que eu quis dar para o meu Instagram desde o início. E me dei conta, é preciso que as pessoas que forem pesquisar coisas diferentes do que o convencional médico está acostumado a falar, encontrem pessoas falando coisas diferentes. Mas encontrem, isso elas vão encontrar. E elas vão encontrar um monte de gente falando bobagem. Um monte de gente. Então, é preciso que elas tenham a chance de encontrar gente falando coisa séria, embasada. E acho que isso é o que justifica a nossa presença no Instagram, que, de novo, para mim, pelo menos, é um desconforto estar no Instagram. Eu vou me acostumando, e claro que tem um lado bom. A gente gosta de conversar, evidentemente, a gente está fazendo live porque a gente gosta de falar, né? Não é assim, não é um sofrimento horroroso, não é. Mas é um desconforto, né? Era mais fácil estar agora sentado no sofá, no cobertor, tomando uma bebida quente. A gente começa, a Ouviu gente se, sair, mas, assim, as pessoas têm que ter a possibilidade de encontrar isso, porque eu acho que a mudança é de baixo para cima. A mudança é das pessoas. Né? O resto vai vir de arrasto. Né? Eu acho que e eu concordo contigo, tem sido assim. Felizmente tem sido assim. As pessoas têm... eu acho muito feliz o nome que o Altran deu para o movimento Rebelião Saudável, porque é uma rebelião, é uma revolta. As pessoas se revoltam com a insuficiência da medicina tradicional e vão atrás de alguma coisa mais eficiente. Né? Se elas puderem encontrar, bom, excelente. Né? os nossos pontos de vista a gente está oferecendo. Né? Exatamente, exatamente. Grande Regis, então, olha, vamos encerrar mais uma live, que só faltam mais 2 minutos. Te peço aí para deixar sua mensagem de encerramento, que eu sei que agora você vai viajar e tudo mais e tal. Então a gente vai fazer outra live mais para frente um pouquinho, deixa você voltar, mas deixa aí sua mensagem pessoal. O que que você diz aí de boa noite para a turma? E agora? Eu acho assim, vai ser uma coisa não tão objetiva, mas eu acho assim que se as pessoas puderem encontrar maneiras de exercitar um certo desconforto voluntário no seu dia a dia, não é sofrimento, não é se martirizar, não é isso. E cada um sabe a medida, a sua medida, cada um tem uma realidade diferente, não é glamourizar, não é assim, sofrimento Nutella, ó, meu perrengue chique, não é isso, não é nada disso. É olhar para si, olhar para o seu dia a dia e pensar, onde é que eu posso tentar me fortalecer um pouco aqui, seja fisicamente ou psiquicamente? Onde é que eu posso fazer uma coisa que me parece difícil, mas que eu acho que eu consigo tentar e até conseguir um pouco. Se isso for alguma coisa do dia a dia, não precisa ser todos os dias, não é meta, né? Não é colocar na agenda. É tentar encontrar na sua realidade onde é que isso pode estar presente. Eu acho que vai ser uma coisa muito útil. Cara, eu tenho que concordar com você. E aí eu vou te falar um negócio, uma coisa que meu pai me falava muito. Meu pai falava para mim o seguinte, filho, o mais fácil raramente é melhor. Isso cabe dentro do que a gente está discutindo aqui. Então, o Regis traz para você essa mensagem, pessoal. Eu confirmo, né, que quanto mais vocês conseguirem se submeter a algum grau de desafio, desconforto, desafio, né, melhores vocês vão se tornar, melhores nós vamos nos tornar. Então, fica essa mensagem aqui hoje.
Entender que hoje tudo é muito mais fácil e confortável, mas que talvez andar no antifluxo disso seja melhor, para a gente ser melhor, até para a gente sobreviver mais tempo. Fica Excelente. bom assim? Ótimo, excelente. Então, pronto. Irmão, mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado esse Pô, obrigado convite. também. Obrigado por dedicar essa uma hora aqui de sabedoria, né? E obrigado a todos que acompanharam a gente aí até agora. Maravilha, obrigado também, cara. Foi uma hora, poderia ser mais uma, né? Parece que passou meia hora de novo, como foi semana passada. A gente E, não bueno, percebe. a gente não. Semana passada foi uma hora, na outra que foi meia hora, aquela primeira que a gente fez. É, eu digo, semana passada também pareceu que passou rapidinho, porque né, a gente vai falando, vai se empolgando. Deu uma hora, agora poderia dar mais. E, bom, talvez em agosto a gente retome. Talvez não, em agosto você está de volta. Vamos retomar. Boa. Valeu. Boa viagem. Valeu, Fica com muito Deus, obrigado. pessoal. Boa Boa noite. noite.